não adoece. Bem-vindos a mais um podcast aqui no Verticalmente e este é mais um episódio começando. Como assim quem ama não adoece? Então quer dizer que quem adoece não ama? Vamos entender um pouquinho melhor essa expressão. Na verdade, é o título de um livro que eu recomendo para todos que querem saber um pouquinho mais sobre a psicossomática e o que é, na verdade, esse amor, né, que o próprio autor ele se refere quando ele fala que quem ama não adoece. Na verdade, o que estamos chamando de amor aqui é o amor à própria vida, né? Então, nós podemos amar coisas, podemos amar pessoas, mas existe um amor que é amar a vida ou amar viver. E viver, muitas vezes, não é algo tão simples, né? É um desafio que nós nos deparamos todos os dias. Então, amar a vida ou amar viver implica, na verdade, em amar o crescimento, amar o desenvolvimento, amar os desafios, querer, né, e lidar bem com esses desafios e obstáculos que muitas vezes nós vivemos e temos que encarar no dia a dia. E, na maioria das vezes, sem percebermos, isso é um mecanismo muito inconsciente, nós resistimos à vida. Nós resistimos aos desafios da vida. Nós resistimos àquilo que a própria vida nos propõe como desenvolvimento para o nosso ser humano, para o ser humano que cresce. Vou te dar um exemplo. A criança, quando está ali iniciando a sua idade escolar, então ela tem que ir para a escola, ela vai sair do aconchego da sua casa, ela vai ter que acordar mais cedo, colocar o seu uniforme, né, preparar a sua mochilinha, ou pelo menos colocar a mochila que alguém preparou, porque ela ainda não consegue fazer isso, para entrar numa escola, para entrar num lugar onde ela vai ter tarefinhas, ela vai ter desafios, vai ter que fazer amizades. E muitas vezes todo esse movimento novo que a criança vai fazer pode e gera um estresse. Então, a criança às vezes fica doente, e não só doenças virais, que aí você vai me dizer, mas é porque ela está saindo de casa, então tem vírus, as crianças ficam doentes e tal. Mas às vezes não são doenças virais, né? Uma dor de barriga, a perninha que dói, a cabecinha que está doendo, né? Então a criança vai somatizar, porque para ela é um estresse ter que sair do aconchego da sua casa, do aconchego dos seus pais, para ir para a escola, ou seja, para crescer, para aprender. E muitas vezes nós, como adultos, também temos esse movimento. Então, não queremos encarar os desafios da vida, nosso sistema imunológico abaixa e nós ficamos vulneráveis a vírus, bactérias, micro-organismos, estamos mais suscetíveis às doenças virais, sim. Muitas vezes somatizamos porque não queremos lidar com estresses de relacionamentos no trabalho, né? Ficamos muito nervosos em alguma situação, liberamos assim muita adrenalina fora do lugar, então ácidos que deveriam estar ali mais quietos, em repouso, são liberados em lugares errados, em momentos errados, por conta todo de um movimento de estresse, porque não temos, muitas vezes, o ser humano não tem essa facilidade, ele resiste à vida. E a doença acaba sendo um benefício em muitos momentos desse, porque a doença faz com que você fique prostrado, quieto, né, sendo cuidado, medicado. Então, isso te impede de lidar com as situações, né, do dia a dia. Então, acaba sendo uma forma de você descansar, ou sair daquele ambiente de estresse, ou não se deparar com aquele desafio, né? Então, é uma forma de você recuar. Na verdade, é a própria vida. Então, quando nós amamos a vida e nós queremos viver, nós adoecemos menos. Então a gente não vai pegar nenhuma gripe?
Pegamos, claro que sim, o ser humano pode pegar gripe, não tem problema nenhum. Mas o corpo responde, o sistema imunológico responde de uma maneira mais rápida, de uma maneira sadia, de uma maneira, ele se recupera mais rapidamente, porque existe essa alegria de viver, essa vontade de viver, de encarar a vida, que não é fácil. E não precisa ser fácil. Quando nós descobrimos todo o potencial e recurso interno que nós temos, que o próprio Criador nos deu, que é a própria vida, aquele que criou a vida, ele é a vida, e ele já nos deu toda a capacidade e condições para que nós possamos viver essa vida aqui nesse mundo, cheio de desafios, cheio de angústias, aflições, dificuldades, mas nós temos recursos dentro de nós para que nós possamos superar todos eles. Muitas vezes ainda não ativados, então precisamos ativar esses recursos, desenvolver esses recursos, né, para que nós possamos sim, então, crescer, e esses próprios desafios vão nos levar ao crescimento. Então, quanto menos nós resistimos à vida e tudo que ela implica, menos nós adoecemos. Quanto mais nós resistimos à vida, quanto nós mais resistimos ao crescimento, ao desenvolvimento, àquilo que é inerente à vida, mais nós vamos adoecer. Então, é importante nós entendermos isso, né? Muitas vezes é difícil nós elaborarmos esse conceito ou essa ideia, porque muitas vezes isso nos tira da condição de vítima. Né? Porque quando a pessoa está doente, ela é uma vítima da doença, da situação. Então, mas quando nós entendemos que nem numa situação de doença nós somos vítimas, ou seja, está nas nossas mãos sairmos dessa condição, não sermos passivos diante de uma situação de estresse do nosso próprio organismo, porque o próprio organismo tem recursos, né? Lembra? O Criador, a própria vida, que criou a vida, que nos deu a vida, ele também colocou em nós recursos para que nós possamos, para que todo o organismo possa se regenerar, possa se curar. Então, quando nós entendemos tudo isso, então nós colocamos essa responsabilidade, né? Agimos de uma forma responsável e temos condição de sair desses estados, muitas vezes, sim, de dor, né? de uma gripe, até de um vírus que aparece. O nosso corpo responde de uma maneira mais saudável. Não existem exceções? Sim, talvez existam exceções, claro que sim, nada é absoluto, né? Então, mas é importante que nós entendamos que o amor à vida, o amor à vontade de viver faz com que nós adoeçamos muito menos. Então, essa alegria, né, a própria alegria, ela fortalece o sistema imunológico. Pessoas mais alegres, ativas, elas têm um sistema imunológico mais poderoso, mais fortalecido. Então, quando você entende isso, você entende que amar a vida, amar aquilo que Deus te deu, o teu corpo, a tua saúde, isso faz com que você adoeça menos e você realmente possa amar de uma forma mais saudável. Porque veja, né? O doente, dificilmente ele vai amar quando ele está numa situação de prostração. Na verdade, ele está recebendo amor de alguém, né? Então, ele não está amando. Mas quando você é sadio, então você ama com mais liberdade, com mais propriedade. Quem ama não adoece. Finalizamos aqui, então, mais um episódio do Verticalmente Podcast. Não perca o próximo também. Nos vemos lá. Um grande beijo.